Um, dois, três, gravando, né, galerinha? Beleza. Mais uma videoaula para vocês do professor Alain Calvé, que vos fala. Não é bem uma videoaula, na verdade. Nós vamos entrar com dicas de biologia, melhor assim, porque é um tempo mais reduzido. E hoje nós vamos falar sobre ecoconceitos, ou seja, eco de ecologia, conceitos dentro da ecologia que é um ramo da biologia a ser estudado, beleza? Na verdade, o que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda os seres vivos, sua relação com o meio ambiente, que eco quer dizer casa, do grego ecos, casa, é o meio ambiente. Logia, conhecimento. Então esse conhecimento nada mais é do que essa inter-relação dos seres vivos entre si e com o meio que eles fazem parte. Sua casa, seu habitat, seu ambiente. Ó, veja bem, eu estou aqui linkado, como sempre, no planetabio.com. É uma referência a mais de estudo para vocês em biologia. Então acessem. Claro que eu ainda não tenho aqui uma estrutura mais adequada para estar mostrando para vocês. Mas Deus vai permitir que a gente vá ter uma estrutura melhor de estúdio, de gravação. Mas o mais importante é a força de vontade que temos de contribuir com o conhecimento. Não importa um ambiente sofisticado. Está aqui simples, como sempre. Mas vamos lá. Vamos valorizar, vamos dar um joinha no vídeo e vamos aproveitar principalmente o conhecimento. Ó, já conceituei a ecologia, mas segundo o Planeta Bio, é a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos, a vida e o meio. Ocorre que a vida na Terra ela está organizada em níveis hierárquicos de complexidade. O que é isso? São os níveis de organização, o começo da vida, que vai lá desde átomo, passando por moléculas, até chegar à biosfera, que é a complexidade maior. Ou seja, você tem molécula, você tem átomo, você tem molécula. Átomo, molécula, professor, não sei o que é. Átomo, molécula. Vamos colocar água, por exemplo. A molécula de água tem átomo nela. Quais são os átomos inseridos na molécula de água? H2O. H, que é o átomo de hidrogênio, e O, que é o átomo de oxigênio. Ou seja, a molécula de água tem dois átomos de hidrogênio, que não é H2O, e um átomo de oxigênio, H2O. Então isso é um exemplo de átomo e molécula. Mas sim, nós estamos falando de complexidade dos seres vivos, que começa desde o átomo, passando por molécula, aí vem célula, que é um aglomerado de células para formar os tecidos. Os tecidos, uma vez reunidos, eles vão dar origem aos órgãos. Os órgãos, quando se reúnem, dão origem aos sistemas, certo? Os sistemas, uma vez reunidos agora, com sua maior complexidade, vai originar o organismo. O organismo junto. Olha, o organismo, detalhe, é o mesmo que o indivíduo, que já está formado. O indivíduo, independente se é uma planta, é um animal, ou o próprio ser humano, o indivíduo é o mesmo que o organismo. Agora, vários organismos reunidos, ou indivíduos, vai dar origem a uma população. As populações, uma vez reunidas numa área, vai formar a comunidade. Aí vai aumentando a complexidade. É a hierarquia da complexidade da vida. As comunidades, uma vez reunidas numa área, vão originar o famoso ecossistema. E os ecossistemas reunidos, juntos, numa grande complexidade, vai formar a famosa biosfera, que é o nível mais complexo. A biosfera é o planeta Terra em si, onde existe vida, ok? A Terra cheia de vida é a biosfera, certo? Aí, veja bem, quando se estuda ecoconceitos, quando a gente estuda ecoconceito, partimos do princípio desses níveis hierárquicos de organização, com sua complexidade, desde o organismo lá, né? Principalmente população, comunidade e ecossistema. Vejam bem, nos ecoconceitos nós vamos entrar primeiramente, vamos falar rapidamente, já que são dicas apenas, não é uma videoaula, de nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Nicho ecológico nada mais é, gente, do que o papel que o ser vivo desempenha no ambiente em que ele vive. As suas relações dele com o ambiente e com outros seres vivos que fazem parte do mesmo ambiente dele. É o que ele faz lá. Vamos lá. Segundo o Planeta Bio,
significa dizer o seguinte: o que é nicho ecológico? Toda espécie tem um nicho ecológico, ok? Trata-se do modo de vida de uma espécie, isto é, suas relações adaptativas com o meio. Tem que ter adaptação para sobreviver. Se a espécie não se adaptar, ela não sobrevive nem reproduz. Olha o detalhe: seu tipo de alimentação, o que essa espécie representa como alimento para outras espécies. Vou logo colocando aqui uma questão da cadeia alimentar e teia alimentar dentro do nicho ecológico. Existem várias cadeias alimentares e teias alimentares dentro do mesmo nicho ecológico. Ecologia não é tão simples, não. Então, o que essa espécie representa como alimento para outras espécies, se ela é presa, se ela é predador, sua forma de reprodução, tudo isso é nicho ecológico. Seu método de caça, como é que ela caça, ou de fuga, seus hábitos, se é noturno ou diurno e etc. É o modo de vida, como ela vive, como ela se relaciona naquele meio ambiente. Isso é nicho ecológico. Vamos dar como exemplo aqui, segundo o Planeta Bio, um felino, pode ser aqui um leopardo, por exemplo. Os hábitos do leopardo naquele determinado ambiente, que é o seu nicho ecológico. Ele é um caçador solitário, com hábitos noturnos, olha o modo de vida, capaz de subir em árvores e em morros, podem em um único dia deslocar-se até 80 quilômetros, andarilho. Então isso é o que? O hábito de quem? Dessa espécie no seu ambiente. Aí entra o nicho ecológico. O modo de vida dele, como ele vive naquele ambiente, determinado ambiente. Alimentação. Animal notadamente carnívoro, um grande predador, esse leopardo. Estou falando de tudo que ele faz ali, a forma como ele sobrevive naquele determinado ambiente. Isso é o nicho ecológico. Os aspectos reprodutivos dele. Apenas as fêmeas, certo? Cuidam da prole. Prole é a descendência, o filhote, que pode variar de 1 a 5. Estou descrevendo o modo de vida desse animal. Isso é nicho ecológico. Após cerca de 90 dias de gestação. Tempo de gestação, ele fala até da reprodução do animal, o modo de vida dele, a reprodução dele. Como é que é a reprodução? Os filhotes ficam com a mãe durante 1 ano. Estou descrevendo uma espécie. Se tiver uma questão dessa em vestibulares ou Enem, descrevendo, vai por essa dica, descrevendo o modo de vida de uma espécie, pode marcar nicho ecológico, beleza? Presas. Diversas espécies de mamíferos, aves e peixes que eles se alimentam. As presas, o cardápio desse leopardo, diversas espécies de mamíferos, aves e peixes, são excelentes predadores, certo? Então tá aí o nicho ecológico, beleza? Já não confundir nicho ecológico com habitat. Habitat, lugar onde você vive. Não estou descrevendo nada. Olha lá. Trata-se do ambiente físico. O habitat. Habitat, com T mudo. E o acento agudo no primeiro A. Habitat. O ambiente físico. É o lugar onde a espécie vive. Isso é o habitat. Várias espécies podem compartilhar o mesmo habitat. Veja bem, várias espécies podem compartilhar o mesmo habitat, mas desempenhando diferentes atividades biológicas. Portanto, acaso que no mesmo habitat coexistem diferentes espécies, ocupando diferentes nichos ecológicos. Cada espécie com seu modo de vida dentro do mesmo habitat. Beleza? Deixa eu dar um clicadazinho aqui, um clique, ver se a gente pode explicar mais alguma coisa. Então, tem o habitat dos anfíbios, né? Onde o anfíbio mora, o seu habitat? Um ambiente úmido, né? Os anfíbios, próximo a lagos, riachos, né? Porque ele precisa da água para se reproduzir. Lugares sombrios, então os anfíbios estão ali. Aí tem os fungos que gostam de umidade, tem os peixes que vivem no ambiente aquático, aqui está mostrando, molusco no ambiente aquático, no habitat dele, as plantas, os insetos. Pode ser um ambiente aéreo, os insetos, né? Então isso é habitat. Não é tão complexo entender habitat. O que ele chama de sobreposição de nichos ecológicos? Vamos ler e depois tentar explicar. Sobreposição de nichos. Pode ser que seja persistente uma pergunta relacionada à ecologia, falando de nicho ecológico, não tão simples, mas se eles falarem em sobreposição de nichos ecológicos, o que é isso? Quando temos o mesmo habitat, espécies com nichos ecológicos semelhantes. Sobreposição de nicho.
quando temos no mesmo habitat espécies com nichos ecológicos semelhantes. Ocorre uma competição interespecífica. Quer dizer, espécies com nichos ecológicos semelhantes, que vivem no mesmo habitat, isso é sobreposição de nichos. Ocorre uma competição interespecífica. O que é isso? Interespecífica em ecologia é a mesma coisa de homotípica, ou seja, é uma competição entre espécies semelhantes, ou seja, da mesma espécie. Interespecífica de espécies diferentes. Intraespecífica de espécies iguais. Espécies diferentes. Intraespécies iguais. Homotípica, mesma espécie, competição. Heterotípica, espécie diferente. Veja bem, é possível termos vivendo em um mesmo ambiente físico, duas ou mais espécies, certo? Competindo por parte dos recursos naturais, duas ou mais espécies diferentes. Isso é interespecífico, como alimento, território, pela luminosidade, aí vem os autótrofos ou nutrientes. Então veja bem, sobreposição de nichos ecológicos é isso. Nós temos no mesmo ambiente espécies diferentes, né, competindo pelo ambiente. Isso é sobreposição de nichos, certo? Vamos ler mais uma vez. Quando temos no mesmo habitat, certo, ou mesmo ambiente, espécies com nichos ecológicos semelhantes, estão disputando pelo ambiente, pelos recursos daquele ambiente, pelo nicho ecológico, modo de vida. Então elas competem entre si, espécies diferentes. Isso é sobreposição de nichos ecológicos. Competem pelo mesmos recursos daquele ambiente, mas são espécies diferentes. Por isso que é interespecífica ou heterotípica. Agora sim, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui, eles podem competir pela luminosidade, né? Aí entra alguma espécie que precisa da luminosidade, como os autótrofos, mas outras precisam também dessa mesma luminosidade, o sol, né? Nutrientes, alimento, território. Isso é sobreposição de nicho. Espécie diferente competindo pelo mesmo nicho ecológico, o mesmo ambiente. Ficou entendido? Tranquilo, certo? Aí que ele dá como exemplo leão, que é um predador, leopardo, espécies diferentes. Leão e leopardo são espécies diferentes, apesar de ser felídeos, né? O guirpado também é outro felídeo, mas é outra espécie, são espécies diferentes. Então isso é interespecífico, mas estão ali como predadores, competem pelo mesmo alimento. Então isso é sobreposição de nicho. Fechadinho? Todos disputando por uma mesma presa. Nesse caso aqui do exemplo, a presa seria o antílope, a presa fácil, para essas três espécies diferentes, no mesmo ambiente que está o antílope. Então elas estão disputando pela mesma caça, pela mesma presa. Sobreposição de nicho ecológico. Agora fechou? Beleza. Tranquilo. Então tá aí alguns conceitos, né, de ecoecologia. O que seria uma cadeia alimentar? Quando se fala em cadeia alimentar, fala-se em fluxo de energia no ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema são muitos conceitos interligados. Por isso que se torna um tanto complexo estudar ecologia. Mas você tem que saber isso aí, saber separar, escrever direitinho para não confundir. Porque são semelhantes, são muito semelhantes. Ecossistema seriam seres vivos mais um ambiente físico. Ou seja, seria o conjunto de fatores bióticos mais o conjunto de fatores abióticos. Isso é ecossistema. Bióticos são seres vivos, plantas, animais, micro-organismos. Isso é biótico, de vida. E abióticos são os componentes físico-químicos. Umidade, temperatura, pressão, luminosidade, chuva. Isso é abiótico. Então, esses seres vivos, junto com os componentes físicos, formam o ecossistema. Biótico mais abiótico. Abiótico, A de negação, que não é vida, mas é físico-químico. Então isso é ecossistema. Aí para se estudar cadeia alimentar, tem que entender também de ecossistema. Porque quando se fala em cadeia alimentar, fala-se em fluxo de energia em um ecossistema. Quer ver? Vejam bem.
Para representar o fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, o que é autótrofos? São os produtores de energia, como as plantas, as algas, que fazem fotossíntese, são seres fotossintetizantes. E os heterótrofos são os consumidores. Então, para ter cadeia alimentar, tem que ter produtor e tem que ter consumidor. Vamos dar uma olhadinha depois em cadeia alimentar. Repetindo, para representar o fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, os cientistas utilizam um esquema linear. Por isso que a cadeia alimentar ela é linear. Simplificado, denominado cadeia alimentar. E o detalhe, o fluxo de energia que passa de um nível para o outro da cadeia é linear, certo? Ele é uniforme, ele é linear. Então, numa cadeia alimentar, ele é unidirecional o fluxo de energia, unidirecional, certo? Sai dos produtores para os consumidores, até o último nível da cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar está implícita as relações alimentares entre os seres vivos, isto é, aquele que ocupa o começo da seta e a comida, e aquele que ocupa o final da seta é o comedor. É assim. Tem uma videoaula minha falando, explicando direitinho sobre cadeia alimentar. E o detalhe e a dica que eu dou numa cadeia alimentar é a direção da seta. Tem um ápice e tem a base da seta. Procure lá no meu canal no YouTube, Alan Calvé, uma aula que fala sobre fluxo de energia e sobre cadeia alimentar. Não é tão simples cadeia alimentar. Você coloca ali, bonitinho, você tem, por exemplo, gramíneas, o planta, aí você tem, em seguida, na sequência, você tem um inseto que se alimenta daquela planta, aí depois do inseto você pode ter um anfíbio, pode ser um sapo que se alimenta desse inseto, depois do sapo você tem aqui uma cobra, né? Uma cobra que se alimenta desse sapo, e depois da cobra você tem uma águia, né? Uma águia que se alimenta dessa cobra, uma siriema que se alimenta dessa cobra. Então é linear. Isso é cadeia alimentar, mas não é só assim a explicação. Dê uma olhada lá na minha videoaula sobre fluxo de energia, sobre cadeia alimentar, que vocês vão entender direitinho as dicas que eu estou dando lá dentro de cadeia alimentar, certo? Então, só para fechar, esses ecoconceitos, começar uma dica de biologia sobre ecoconceitos, vamos repetir o que significa cadeia alimentar. Para representar o fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, os cientistas utilizam um esquema linear simplificado denominado cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar está implícita as relações alimentares entre os seres vivos, isto é, aquele que ocupa o começo da seta, a ponta da seta, certo? É a comida, é aquele que ocupa o final da seta, que eu chamo de base, é o comedor. Linear. Cadeia alimentar, aí vocês imaginem quantas setas tem apontado para uma teia alimentar. Mas vejam lá na minha videoaula. Essa é a dica de hoje de biologia, ecologia com ecoconceitos. Claro que tem muito mais coisa, mas é só uma dica. Abraços!